Hello, nono ano, tudo bem, meus queridos? Como vocês estão? Espero que estejam bem, espero que tenham passado um bom fim de semana, que tenham tido uma segunda-feira bem tranquila. E hoje, nessa terça, a gente vai para mais uma aula de ciências, a gente vai para mais um conteúdo de física, né? Então estamos aí há vários dias falando um pouquinho sobre a física, né? Encerramos o segundo de química e agora a gente está dando um pouco de prioridade para essa parte da física, para esses conceitos todos introdutórios de movimento, de aceleração, de velocidade, né? Então na primeira aula desse conteúdo nós falamos lá conceitos gerais, na semana passada nós falamos sobre velocidade instantânea e sobre velocidade média, né? Então eu expliquei que velocidade média é aquela velocidade que eu usei em um trajeto, né? Eu usei o exemplo daqui na escola Terra Mater e falei de velocidade instantânea, que é aquela velocidade que a gente olha lá no ponteiro do carro, né, quando a gente está realizando a aceleração. Tá, falei aceleração. Da onde vem essa aceleração? Quem acelerou? O que é aceleração? E é isso que a gente vai falar hoje. Então, bora lá? Pega o caderno, pega o C1, né, que a gente está no C1 ainda, e vamos falar um pouquinho dessa parte da física. Escola Terra Mater, São José dos Pinhais, a data de hoje, junho de 2020, conteúdo aceleração. Habilidade compreender os conceitos físicos acerca da aceleração, beleza? Então, conceitos físicos da aceleração. Então, o que a gente vai falar hoje? A gente falou sobre velocidade. Normalmente, né, para existir a velocidade, precisa existir uma aceleração. Então, o carro não ganha velocidade se não tiver uma aceleração. E essa aceleração, ela pode ser constante ou ela pode ter uma variação. E é por isso que a gente vai aprender hoje a calcular a aceleração que for instantânea e a aceleração média, beleza? Então, trouxe vocês aqui para mais perto do quadro para começar explicando uma coisa bem importante. Normalmente, a gente vai ver lá nas rodovias que a gente anda, no carro, quase tudo que a gente fala, nós calculamos as coisas em quilômetros por hora, né? Então, nós calculamos a velocidade, como eu falei na semana passada, em quilômetros por hora. Entretanto, na física, muitas das vezes nós não vamos usar a unidade quilômetros por hora. Nós vamos usar a unidade metros por segundo. Então, se eu disser para você que na rodovia pode andar até 100 km por hora, como que eu transformo esses 100 km por hora em metros por segundo, prof? É um cálculo bem simples, uma coisinha bem simples, uma multiplicação, uma divisão bem simples que eu vou explicar agora para vocês. Então, quando o exercício te der em quilômetros por hora, o que você vai fazer se você precisar transformar isso aqui em metros para segundo? Para transformar quilômetros por hora em metro por segundo, você pega o valor que o exercício te deu e divide por 3,6, certo? E se o exercício te der em metros por segundo e quiser em quilômetro por hora, como que eu converto isso, professor? Aí você multiplica por 3,6. Então, bem simples, 3,6 sempre, não muda. O que vai mudar é a informação que o exercício te der. Então, se você quiser transformar quilômetros por hora em metros por segundo, você simplesmente divide o valor por 3,6. Se você quiser transformar metros por segundo em quilômetros por hora, você simplesmente multiplica por 3,6. 3,6 é um valor padrão, nunca muda, você só precisa saber que para transformar quilômetro para metro, você vai usar a divisão. Para transformar metro para quilômetro, você vai usar a multiplicação. Show de bola? Entendendo isso, a gente vai conseguir avançar um pouquinho aqui para falar, então, o que é a minha aceleração. A minha aceleração vai ser uma proporção entre a variação da minha velocidade e a minha variação de tempo. Delta, então lembrem lá, falei na aula passada, o símbolo delta. O que representa o símbolo delta? Variação. Delta na física sempre, em todo sempre, para sempre, é variação. Então, quando eu tiver esse símbolo, você já sabe que é a variação. O que é a variação? É a razão, né, a diminuição, a subtração entre o maior e o menor, certo? Então, como que eu faço isso? Como eu faço essa subtração da velocidade e do tempo? Então, essa aqui é a fórmula da aceleração. Isso aqui não muda para toda a vida. Isso aqui é padrão. A aceleração é igual à variação da velocidade divididos pela variação do tempo. Então, tá, prof, como que eu vou fazer isso? O exercício vai dizer lá para você, né? Já fizemos o ΔV, né? Já calculamos a velocidade média que foi usada naquele percurso. Então, isso aqui normalmente o exercício vai te dar. Então, a velocidade média que eu usei no percurso foi 10 metros por segundo, certo? O tempo que eu levei. Então, quanto tempo eu levei? Eu saí de casa, era 1h10 e cheguei na escola, era 2h10. Quanto tempo eu levei? 1 hora, certo? 1 hora.
certo? Entenderam? 1 hora. Aqui a gente vai precisar converter. 1 hora são 60 minutos. Já facilitou, já fizemos metade da conversão, certo? Quantos segundos tem dentro de 60 minutos? Porque a gente está trabalhando com metros por segundo. Então eu não posso deixar a velocidade em metros por segundo e o meu tempo em minutos. Eu preciso transformar tudo em segundos. Então como que eu transformo esses 60 minutos em quantos segundos vão dar isso? Então a gente faz assim, né? 1 minuto tem quantos segundos? 60, certo? 60, logicamente, 60 minutos vão ter quantos segundos? Você vai ter que fazer 60 vezes 60, né? Então, 60 minutos vezes 60 segundos para a gente conseguir chegar no nosso resultado. Isso vai dar quanto? 60 vezes 60, 3.600. Então, 60 minutos é a mesma coisa que 3.600 segundos, certo? Então, aqui a gente tem todas as informações que a gente precisa nesse exercício. Nós temos que a variação da minha velocidade é 10 metros por segundo, certo? Então, aqui vai 10. E eu tenho que a minha variação de tempo é quanto? 3.600 segundos, certo? 3.600. Agora a gente vai ter que simplesmente, para descobrir a minha aceleração, dividir 10 por 3.600. O que a gente vai fazer? 0 em cima, 0 embaixo, eu posso cortar, certo? Como que eu vou dividir 1 por 360, então, pessoal? Dividindo 1 por 300. Então, é simplesmente uma divisão, né, que vamos precisar trabalhar com números com vírgula. Então, vou até usar o cantinho aqui, ó, só para ilustrar para vocês, mas como isso aqui é matemática básica, acredito que vocês lembrem, né? Então, 1 divididos, né, por 360. Dá para dividir? Não, vou ter que colocar um zero. Coloquei um zero aqui. Deu para dividir ainda? Vou até aumentar mais o espaço aqui, porque senão não vai dar. Então, coloquei um zero aqui. Deu? Não deu. Coloquei a vírgula, vou colocar mais um zero. Deu para dividir? Ainda não deu. Vou ter que colocar mais um zero aqui, certo? Então, coloquei lá então mais um zero e mais um zero aqui. 0,00, certo? Agora eu posso dividir 1.000 por 360. Como que eu divido 1.000 por 360? Como que a gente vai fazer isso aqui? Vai dar por quanto? Dá por 3? Não dá. Dá por 2, né? 2 vezes 360 vai dar quanto? Faz a multiplicação lá rapidinho, né? 360 mais 360 dá 0. Dá 6 com 6 dá 12. Sobe 1, 3 com 3, 6, 7. 720. Então, deu 720. 720 para 1.000 vai dar quanto? Tempinho para vocês pensarem. Tempo. Pensaram? 280. Dá para dividir? Não dá. Vamos ter que colocar mais uma casa aqui, né? Mais um zero aqui. Vai dar quanto? Coloquei mais um zero ali, coloquei mais um zero aqui. Como que a gente vai fazer isso? De novo, 2.800. Agora vai dar quanto? Qual o número que vai dar? A gente pode fazer por 7, que vai dar 2.520. Vai sobrar quanto agora? Tempo para vocês pensarem. Pensaram? Vai dar quanto? A mesma coisa, 280. Então, de novo, vai dar 0, vai dar 7. Então, como que vai ficar essa divisão aqui? Na verdade, se a gente simplificar tudo isso aqui, esses zeros que estão no meio, a gente pode cortar. Então, a minha representação vai ficar 0,0027777777 a vida inteira. Por quê? Porque é uma dízima periódica. Vocês já devem ter visto isso na matemática, né? Então, isso aqui basicamente é o processo de divisão, né? Não é o meu foco ensinar processo de divisão, porque o processo de divisão é o conteúdo da matemática. O que eu preciso que vocês entendam? Que a aceleração é a divisão da minha velocidade média pela minha variação de tempo, pelo tempo que eu levei. Tenho isso aqui, eu vou simplesmente fazer um processo de divisão, que é uma conta simples de dividir, que muitas vezes vai ser uma dízima periódica e vai ser um número com vírgula. Então a física sempre tem esses números quebrados e esses números com vírgula, certo? Isso vocês vão precisar ir assimilando e praticando a divisão, né, ao longo do caminho. Então vocês descobriram que é 0,0277. Qual vai ser a minha unidade de medida nisso aqui? Metros por segundo, que você já estava usando. Sendo que o segundo se repete aqui e se repete aqui. Então, é ao
quadrado. Então, sempre a minha unidade de medida da aceleração é metros por segundo ao quadrado. Lembrem-se sempre dessa conversão de minuto para segundo, de quilômetro por hora para metro por segundo, porque isso precisa ser feito na física. A unidade de medida é tudo na física. Então, se você está usando uma coisa em segundo, tudo na conta precisa estar em segundo. Se você está usando em minuto, tudo na conta precisa estar em minuto. E sempre que a gente falar em aceleração, o meu resultado precisa ser dado em metros por segundo ao quadrado. Certo? Então, não foquei muito na divisão, né? Não fiquei detendo muito tempo aqui na divisão, porque isso são contas básicas que a gente aprende lá na matemática. O que eu quero que vocês saiam dessa aula entendendo é que eu calculo a aceleração dividindo a minha velocidade média pela minha variação de tempo, pelo tempo que eu gastei para fazer isso. E aí eu chego na aceleração que eu tive, por exemplo, no meu percurso daqui até a escola Terra Mater. Isso vai ser aceleração média. E a aceleração instantânea, prof? Como eu calculo uma aceleração instantânea? Não precisa calcular. A aceleração instantânea é simplesmente a aceleração que você praticou naquele exato momento. Então, quanto você pôs o teu pé naquele acelerador ali naquele momento para gerar uma aceleração no veículo. Então, a aceleração instantânea, assim como a velocidade, é algo que é imediato, que não faz conta. Enquanto a aceleração média é a variação da minha velocidade média dividido pelo meu tempo gasto naquele percurso, certo? Bastante coisa. Física tem essas coisas chatas de conversão, tem essas coisas bem básicas lá da matemática, de dízima periódica, de número com vírgula, né? Vou pedir até que, se vocês têm alguma dúvida nisso aqui, falem. Eu dou uma conversada com o Johnny também de matemática para ele dar uma retomada disso aqui com vocês. O importante é não ficar com dúvida, principalmente nessa parte básica da matemática, porque ela é princípio para esses cálculos que a gente vai usar aqui na física. Show de bola? Deu para entender que a aceleração média é a divisão da minha variação, a variação da minha velocidade dividido pela variação do meu tempo. Beleza? Então, por hoje era isso. Montem lá no caderno de vocês toda essa estruturação, todos esses conceitos, façam alguns exemplos e amanhã a gente retoma isso na nossa aula ao vivo. Eu tiro algumas dúvidas dessa parte da matemática também, se vocês não compreenderem, e aí a gente vai juntos aprendendo e compreendendo essas partes tão complexas, mas ao mesmo tempo tão legais de aprender, né? Que são coisas do nosso dia a dia, que é a física, beleza? Então, por hoje era isso, fiquem bem, se cuidem e até amanhã.